do interesse nacional, poderá decretar a intervenção dos estados e municípios sem as limitações previstas na Constituição. Excluem-se de qualquer apreciação judicial todos os atos praticados de acordo com esse ato institucional. Fica decretado o recesso do Congresso Nacional a partir desta data. E o que aconteceu com essa pessoa? Hã? Que fim levou essa pessoa? Já morreu de doença depois. Quer dizer, debandou pro lado do regime e foi isso mesmo, até o fim. Sim, eu vi depois isso daí. Alguns anos depois, quando eu estava na Ilha Grande, eu vinha ao Rio de Janeiro para fazer audiências. Eu estava no Rio de Janeiro junto com outro companheiro, Tomás Antônio Meirelles, companheiro desaparecido, foi assassinado, está na lista dos desaparecidos. E tinha uma televisãozinha na sala, porque os presos políticos, toda semana vinha alguém tal para lá para fazer audiências. Então tinha uma televisãozinha que ficava lá para a gente chegar. E aí eu estava vendo um programa do apresentador que tinha naquela época, Flávio Cavalcante. E aí o Flávio Cavalcante tinha aqueles negócios dramáticos, então ele começa a apresentar a dor do amor, a dor da saudade, a dor do arrependimento. E aí ele sentado no escuro, assim, a luz em cima. E aí começa a fazer pergunta para ele, por quê, como é a dor do arrependimento? É uma coisa terrível e tal, não sei das quantas. Você já sentiu a dor do arrependimento? Sim, tal. Por que sentiu? Porque eu joguei brasileiros contra brasileiros, tá certo? Meus cidadãos contra outros. E eu estive contra o povo brasileiro. Aí começa a fazer e ele chora. Quer dizer, fazendo propaganda da ditadura, praticamente. Não, praticamente não. Calma. Aí vem de novo, tal, não sei das quantas, e como que era o terrorismo, não tinham nenhum amor pelas pessoas, tal, só tinham amor pelo dinheiro, era roubar o dinheiro dos bancos e tal, e etc. E matavam as pessoas, e etc, etc, etc. Assim, e quem você diria, por exemplo, Hans, que seria uma pessoa assim cruel e tal, não sei das quantas, o Atom Filho e tal, não sei das quantas, tomava, porra, puxa tua bola, hein, cara. E como se chama essa pessoa? Como se chamava essa pessoa? Hans Rudolf Mans. Há pouco tempo, eu durante algum tempo tentei. Quando começou o negócio de Google, eu fiz algumas coisas assim pra achar, sabe? Não achei. Porque a mãe dele era dona de fazenda de plantação de cacau, lá no sul da Bahia. Mas agora, mais recentemente, faz uns 4, 5, 6 meses, eu conversando com a minha mulher sobre isso, e ela, mais eficiente, ela foi... Aí ela viu que ele já morreu, mas ela encontrou filhos dele, tal, tem bar, restaurante e tal lá na Bahia, outros estão na Suíça, e etc, etc. O que passou na cabeça do senhor no instante que o senhor foi preso? Qual foi o primeiro pensamento? Primeiro pensamento? Até as 4 horas segurar. Segurar para ninguém mais cair. O senhor ficou muito assustado? Muito. Aquele negócio que estava falando lá da cara de cera, aquele negócio de não cumprir a regra. Cara, eu posso ter toda desculpa. Não, ela recebia muita visita. Não, mesmo que tivesse seguido adiante, poderia me prender, tal, não sei das quantas. Mas nada disso exclui o fato de que eu não seguia as regras de segurança. E elas existiam por um motivo. Qual é o motivo? Não é de garantir que você vai escapar.
mas é de dar uma chance de escapar. Não só você escapar, para os outros também escaparem. Porque se eu tivesse... quando eu fui preso, eles já tinham prendido uma companheira lá na casa. Né? Companheira que morava comigo, com a Cida Costa. Quando a Cida Costa é presa, tal, nós tínhamos que sair, nós fomos para lá. Quando eles chegaram, eles encontraram ela. Tá? Quando eu me vi naquela situação, se eu tivesse escapado ali, também o outro que veio à minha procura não teria vindo à minha procura, não teria assim. Então, claro. Aquele negócio da borboleta, das asas da borboleta, também repercute em tudo isso. É um efeito cascata aqui. É um efeito cascata. Né? Por isso que são feitas as regras. Você não pensa que para mim é uma coisa que eu sinto orgulho de dizer isso daí? Eu não sinto orgulho de dizer isso, não. Tá certo? Isso é aquele tipo de coisa que me envergonha. Mas ao mesmo tempo que me envergonha, é tipo de coisa, de experiência, de lição que tem que ficar para os outros. Nessa situação aqui, tem regras que preveem tal essas situações. E quando você começa a se dar justificativa tal, assim, eu não sei se outros companheiros em toda a história que foram presos também cometeram uma cagada dessas, tal, não sei das quantas. Não sei se também deram desculpa. Não estou querendo dizer nada disso. Eu acho que pode ter tido, sim, outros, tal, etc. Mas se tiveram, não me contaram. Se não me contaram, não me passaram essa experiência. Então eu também quero que essa experiência chegue. Vou voltar com o senhor um pouquinho mais para trás. Na impressão que o senhor teve quando conheceu o Carlos Eugênio, dele como pessoa. Ele era mais novo que o senhor? Bem mais novo. Não tive muita coisa, não. Parecia um cara bem jovem e tal. Na verdade, o meu foco ali era mais com a Marighella do que com ele. O senhor não perdeu muito tempo em analisá-lo nesse momento? Não. Quando ele se tornou, digamos assim, o comandante, o dirigente, após a morte do Toledo, né, digamos, o senhor estava nesse momento no Rio de Janeiro, já estava preso? Eu não soube nunca disso até sair da cadeia. Essa história do Carlos Eugênio, eu só soube depois de sair da cadeia. O senhor na cadeia, havia algum tipo de contato com a organização fora da cadeia? Tinha contato. Pelas visitas, esse tipo de coisa? Tinha muito contato. E chegava informação, então, sobre os rumos da organização, as decisões, esse tipo de coisa? Sim. Mas para você ver, as informações chegavam, mas elas não eram também compartilhadas universalmente. Por exemplo, por uma questão de segurança. O racha da LN Molipo, eu não tive conhecimento enquanto eu estava na Ilha Grande, até 1974. Eu só tenho conhecimento quando eu retorno a São Paulo. Tá? Mas mesmo assim, só tomo conhecimento a partir da prisão de companheiros do Molipo daqui. Jovens que não ingressaram, tinham sido da LN e tinham saído da LN para o Molipo, nada disso. Mas de jovens que tinham ingressado aqui, já diretamente no Molipo. A maior parte dos companheiros com quem eu militei no GTA foram para o Molipo, lá em Cuba.
Carlos Eduardo Pires Fleury, Lauriberto Reis, o... Nossa. Nossa, buraco na memória. O nome da memória é difícil. Mas muitos outros companheiros, esse daí, o João Leonardo, eu já falei para você, João Leonardo da Silva Rocha. Tá certo? Eu estou querendo lembrar o nome desse companheiro, ele é um artista. Como era esse sentimento dos militantes da organização de estarem presos com relação ao que acontecia do lado de fora com a organização? Cara, a gente na LN, a gente sempre adotou uma visão de que estivesse onde estivesse, a gente tinha que procurar formas de participar da luta. Então, dentro da cadeia, a gente começou desde já que os primeiros chegaram, antes mesmo de eu chegar encontrado lá no presídio Tiradentes. Quando o pessoal foi chegando primeiro, lá no presídio Tiradentes, foram tomando conhecimento, por exemplo, do negócio do Esquadrão da Morte, que tirava preso dali e tal para levar para as quebradas para matar. Então, o pessoal começou a pegar a informação daquilo e já começar a fazer as denúncias, tá certo? De que tinham tirado tal pessoa, tal dali, então quando aparecia já começava essa discussão, tal, de que estavam sendo tirados dali do presídio Tiradentes, era a polícia então, estava tirando. Nossa. Com a evolução a gente começa também a passar informação. Tivemos tal passamos lá na UBAN. Quem que estava lá na UBAN? Tal pessoa, tal pessoa, tal pessoa, tal pessoa. Isso é informação que é importante chegar e mandar para fora, tá certo? Então, mandar para fora, isso. Também, coisas assim, Vou dar um exemplo. Em 1970, quando eu chego no presídio Tiradentes, passados alguns meses, a gente tinha uma audiência, 5 de nós, Paulo Tasso Venceslau, eu, o Celso Antônio Zorta, o Manuel Cirilo de Oliveira Neto e o Francisco Gomes da Silva, que era irmão do Virgílio. Nós vamos fazer uma audiência na Auditoria Militar. Nós tomamos notícia, recebemos notícia, tomamos conhecimento de que no DOPS tinham sido azeitados os gonzos tal das portas para que não rangessem e tinham já tirado o Eduardo Leite Bacuri da cela, levado para uma cela solitária no fundão, e já tinha sido noticiado tal de que ele tinha fugido e sido assassinado, ele ainda estava vivo sendo torturado. Então nós fizemos panfletos, tá certo? Tinha papel carbono lá, a gente fez vários panfletos, tal, das panfletos, fomos para a auditoria militar e jogamos aqueles panfletos, tal, e etc. Era uma situação de urgência porque não tinha tempo tal de aguardar a visita tal, como que vai, advogado vem tal. Nós íamos estar com o advogado na auditoria militar e nós íamos ter essa possibilidade, então nós fomos e jogamos esses panfletos. Por conta disso nós não voltamos mais para o presídio Tiradentes. De lá dentro da auditoria nós fomos direto para a casa de detenção e ficamos isolados, os 5 tal, lá na coisa. Acabou não adiantando muito, porque eles mataram o Eduardo Leite. O senhor conheceu ele pessoalmente? Não. Não. Mas era parte tal daquele negócio, a gente tem que tentar. A gente até teve dentro da cadeia divergência com companheiros de outras organizações, tal.
a gente trabalhava com a ideia de que o nosso dever dentro da cadeia era de continuar a luta do modo que fosse possível, do modo que fosse adequado. E outros companheiros diziam que o dever preso dentro da cadeia, sair da cadeia e tal. Assisti o vídeo do senhor falando isso, o vídeo sobre repressão militar, o senhor falando exatamente sobre essa situação. Tá no YouTube, eu assisti hoje. Então tinha também essa divergência. Havia um sentimento de desamparo por parte de vocês dentro da prisão, assim, com relação à organização ou não? Desamparo, não. Não. O senhor não se sentiram assim abandonados ou colocados de lado por estarem presos? Não, até pelo contrário, né? Porque havia um papel muitas situações de sequestros que aconteceram que foram tirados companheiros, né? Companheiras e etc. É evidente que cada um de nós ficava, quando tinha um negócio desses assim, pô, será que eu vou entrar nessa daí e tal, e etc, etc. Quer dizer, é evidente que eu gostaria de ter saído também, tal, um sequestro desses e etc. Mas a gente sempre considerava a organização está fazendo o que é possível. Essa parte não, abandonaram a gente, não, a gente durante o tempo todo tratou, mesmo já nos últimos tempos, você veja, dentro da cadeia nós articulamos, publicar uma relação de todos os torturadores que nós conhecemos, que identificamos, os nomes, tal, os quartéis, não tinha atuado. Uma relação de 233 torturadores. Faz uns 4 ou 5 anos, tal, não sei das quantas, aí saiu, Prestes, uma relação de 233 torturadores, um documento assim, e etc, etc. Porque a viúva de Prestes vai entregar tal, uma relação tal, e etc. Um documento que a gente fez na cadeia, que foi publicado, a gente soltou e foi publicado. A gente precisava articular jeito para publicar, não adiantava a gente fazer só essa relação e ficar, a gente queria também denunciar. A gente chamou também para o presidente da OAB, Caio Mário da Silva Pereira, eleito presidente nacional da OAB. Aí estavam jornalistas, mas o que o senhor acha das denúncias de torturas, tal, não sei das quantas? Aí dá uma resposta, eu nunca recebi denúncia nenhuma de torturas, se eu receber eu vou me certificar disso, vou investigar, tal, e etc. Malandro? Nós fizemos esse documento aí, os centros de tortura locais, os nomes, testemunhos assinados por nós, tal, e chamamos ele para fazer uma visita, ele foi fazer uma visita, tal, não sei das quantas, tal, etc, etc. E depois fizemos chegar por outro caminho às mãos dele o documento. O senhor foi preso com 20 anos de idade? 22, acho. 22. Nasci em 47, 69. Bastante jovem. O senhor era um dos mais jovens ou a faixa etária era meio essa? Eu acho que a faixa etária era mais ou menos essa. Talvez mais jovens até. Tinha ressaltado esse trecho aqui sobre o Carlos Eugênio, porque na verdade eu acho que isso é interessante quando a gente fala da organização da LN em si, né? Então, que era o fato, indo para Havana em 73, onde faria curso de guerrilha e recusou uma oferta do general Arnaldo Ochoa de voltar comandando 100 guerrilheiros cubanos que entrariam no país pela Amazônia e criariam um foco inicial de guerrilha na selva, internacionalizando o conflito, algo que na época já existia, feita por brasileiros, a guerrilha do Araguaia, nesse momento já em fase de aniquilamento. Recusou, não por constatar que a guerra interna estava perdida, mas por fidelidade a Marighella, que dizia que a revolução no Brasil deveria ser feita por guerrilheiros brasileiros. O senhor tomou conhecimento em algum momento desse fato? Na entrevista que deu a revista Playboy, se não me engano. E qual é a análise do senhor sobre isso, sobre esse momento, assim, se foi uma decisão correta ou não? Isso que eu queria perguntar, porque eu sei que a diretriz da organização era essa, de que é uma visão brasileira sobre a revolução, né? Então o senhor acha que foi uma decisão correta?
Mesmo que essa tropa, digamos assim, entrando nesse momento na Amazônia, pudesse talvez criar outro foco de guerrilha e dividir o exército? Daí é absolutamente. Agora eu te falei do negócio das armas. Mas ela chega e diz, tal, você vai pensando, não é arma de Cuba não. Não falei tal, quando ele chega e me nega também, não existe esse negócio de Moscou, não dei dinheiro não. A gente vai ter que conseguir tudo isso aqui. E as armas todas que a gente utilizou, a gente conseguiu aqui. Porque o Marighella tinha medo de que os cubanos tomassem o controle de uma luta revolucionária no Brasil? Não. Não? Acho que não era isso. Pode ser, não sei. Não sei. Mas não, foi o que me passou pela cabeça. O que me passou sempre pela cabeça, tá certo? Não era de que os cubanos pudessem ter controle, era que de repente nós acabássemos sendo apresentados muito mais como agentes de Cuba do que como agentes da libertação nacional. A bandeira da libertação nacional era a nossa bandeira prioritária. A bandeira prioritária nossa é a luta contra o imperialismo, é a luta contra a dominação estrangeira, é a luta pela soberania nacional. Nós não podemos nos enfraquecer nisso com alguém que venha dizer, não, mas olha aqui, Cuba aqui, tal, o dinheiro, tem gente de Cuba aqui, foi preso um cubano e tal. Podia de jeito nenhum. Sim, era como algo que corrompesse o projeto, digamos assim. A imagem. Nós não tínhamos assim, não queremos que Cuba ensine a gente e tal. Fomos para lá aprender. Mas a revolução deveria ser feita pelos brasileiros. De uma maneira brasileira. Sim. Com um olhar brasileiro. Tarefa nossa. Se em algum momento nós tivéssemos divergência com os cubanos, nós é que iríamos decidir, não os cubanos. Veja, naquele momento em que os cubanos tem o problema do Hans, quem decide se o Hans volta ou não? São os brasileiros. Quer dizer, a gerência sobre a organização é da própria organização sempre. Exato. Vou passar para a próxima pergunta, então. Agora, estamos falando do Carlos Eugênio. Eu vi que tem um monte de coisa depois do Carlos Eugênio. Vamos aproveitar e falar logo tudo isso? Vamos, porque eu acho que na verdade a próxima... só tem mais uma pergunta sobre ele. É a última, depois... Que é sobre o justiçamento do Márcio Leite Toledo. Mas é que nesse daqui mesmo tem. Ah, sim, ok. Tá certo, porque aqui fala o seguinte, que ele saiu em 1973 para fazer indo para a Havana. Treinamento tal, e etc. Eu conversei com o Carlos Eugênio e tal, muito depois, conversei com outras companheiras também a respeito disso daí. Li os livros dele, você leu os livros dele? Eu acho o livro dele um excelente livro de Bang Bang, tá certo? Mas não tem política ali. Eu tenho algumas visões sobre a política brasileira e da organização posteriores à morte de Marighella e de Toledo, tá certo? E me põe em uma situação crítica. Não estava esperando por isso, mas eu tenho. Mas seria ótimo falar sobre isso. Quero falar sobre isso, né? O que é coisa que eu não tinha. Consciência, visão, não tive posição na época, mas eu tenho consciência, visão e posição hoje. 1968 nós começamos a atuar, a LN lançada, as ações armadas acontecem, a expulsão de Sodré, do Palanque, do 1º de Maio, tudo isso, certo? Mas 1968 é também um momento em que começa o milagre econômico brasileiro. Tá certo? Até ali nós estávamos trabalhando com uma situação de arroxo salarial, tá certo? Ao mesmo tempo, repressão sobre a luta dos trabalhadores, mas ao mesmo tempo uma disposição dos trabalhadores em lutar contra o governo. Em lutar contra o governo. Que começa a mudar depois do milagre. Sim.
Não depois. Porque a gente não teve condição de perceber exatamente as repercussões que isso estava acontecendo. Marighella é morto no final de 1969. Essa perda, ela é uma perda essencial para a gente, porque nós éramos também, tá certo? Uma organização muito compartimentada. O que se fala da LN que foi presa é a LN que estava diretamente envolvida nas ações militares. Não se fala da LN que estava tal na luta de massa, não se fala da LN que veio, os operários que vieram do PCB, não se fala da LN tal de base camponesa. Por que não se fala? Porque não foi preso. Para onde foram? Não sei. Sabe uma hipótese que eu tenho? Voltaram para o PCB. Por quê? Porque morreu Marighella, companheiro, perceberam, ó, tem uma situação aqui que a gente está percebendo na nossa base foi uma operária mesmo, onde eles trabalhavam, onde eles atuavam, tal, hipótese. Porque eles estavam ali no mar, no meio do cardume. Sim. Eles sabiam para onde o cardume estava navegando. Nós que estávamos nas ações armadas, nós não estávamos vendo isso. Vocês estavam no papel de vanguarda, digamos assim, né? Não, nós estávamos em outra função que nos distanciava daquilo. A compartimentação era uma compartimentação que era necessária justamente para preservar aqueles companheiros. O trabalho que eles iam desenvolver era um trabalho que eles não estavam tão protegidos quanto nós. Nós tínhamos a possibilidade de nos proteger com as armas. Ele não tinha. Tá certo? Então a compartimentação funciona para os dois lados, tá certo? A proteção dos dois lados, mas evidentemente funcionava mais para a proteção desses companheiros. Esses companheiros não caíram. Então, eu já usei essa imagem, eu vou usar de novo. Então, veja, no maior estado operário, maior partido operário, a maioria ficou com Marighella, e essa maioria não caiu. Esses militantes não caíram. Você vai encontrar alguns poucos, Clóvis, Martinelli, alguns poucos companheiros, os outros não. Os outros todos que você vai encontrar foram aqueles de origem social estudantil, tá certo? De origem de militância estudantil. No meu caso eu não era tão estudante, mas quase que me confundia com eles também, tá certo? Então, o que aconteceu quando morre Marighella? A morte de Marighella nos privou de quem tinha capacidade de fazer análise, tá certo? De olha, mudanças econômicas podem vir a ter, e tiveram depois, repercussões sociais. Essas repercussões sociais tendem a levar também a um decréscimo do apoio à luta revolucionária que a gente tem neste momento. O inimigo está numa fase em que, ao mesmo tempo, ele exerce a mais brutal repressão e ele consegue, nesse momento, oferecer alternativas de emprego para esse pessoal. Gente que vinha do campo, tal, não sei das quantas, você conseguiu arranjar emprego aqui e agora, tal, etc. É um período, a classe média, mesmo a classe média, que marchou, tal, não sei das quantas, lá na marcha dos 100 mil no Rio de Janeiro, né? Das mães que saíram, tal, com os estudantes, mataram o estudante, podia ser seu filho, tal. Daí a pouco estavam apoiando a ditadura. A perda de Marighella nos privou de ter essa análise. Então, quando Carlos Eugênio chega e escreve os bang-bangs e tal dele, ele
está padecendo de um defeito que não era só dele, era de todos nós. Era uma incapacidade de pensar a política. A falta do Marighella como esse elemento que juntava as duas partes. Que juntava e era capaz de fazer essa análise concreta da situação concreta. Mudou a situação concreta, essa análise tem que detectar e a ação tem que mudar de acordo com as necessidades que são colocadas agora nesse momento. Assim, há quem diga, tem um companheiro que eu estava discutindo isso daí tal com relação ao Toledo depois. O Toledo, na conversa com um companheiro, o companheiro chega e fala para ele: Toledo, a gente tem que recuar. E aí o Toledo fala assim: é verdade, a gente tem que recuar, mas a gente não pode dizer que tem que recuar. Por que ele dizia isso? Na minha interpretação, ele quis dizer isso assim: se disser que quer recuar, todo mundo vai se sentir: nós não somos covardes, nós temos que continuar, porque Marighella morreu, nós temos que ir. Eu digo isso daí porque poucos dias depois da morte de Marighella, um companheiro que tinha estado conosco lá em Cuba e que depois foi para a VPR, me procurou lá no Rio para ter uma conversa, a possibilidade de atuação da VPR, da ELN junto. E eu chego para ele dizendo: mas nós não estamos procurando fusão, etc. Eu chego dizendo aquilo como que nós sofremos uma perda, mas nós vamos continuar, tal. Então, quando me acontece esse negócio do Toledo, eu pensei isso daí. O Toledo tendo a perspicácia de dizer: olha, não pode dizer, nós temos que fazer, mas não podemos dizer, porque se disser, não consegue fazer. Mas aí Toledo também não teve tempo de promover isso. O Carlos Eugênio, eu sei, ele falou sempre, tal, os outros companheiros da época, né, que ele era contra a possibilidade do recuo. Aí ele vai para Cuba, tal, não sei das quantas, e lá em Cuba ele é convencido de que tinha que recuar. E aí ele termina um dos livros dele, o segundo livro dele, ele termina assim, né, dizendo que ele está indo para a União Soviética para encontrar com os companheiros lá, tal, não sei quanto, e iria voltar ao Brasil para organizar a retirada, organizar o recuo. Só que aí ele não voltou. E também não foi para a União Soviética, foi no final das contas para a França, se não me engano. Mas ele foi para a União Soviética, né? Depois da União Soviética ele foi para a França, ele ficou na França, não voltou para o Brasil. Então, essa questão do recuo, chegou um momento que estava ficando evidente. Agora, fazer o recuo não significa não, acabou a luta. Não, como é que a gente vai lutar na nova situação que se colocou? Na nova situação que se colocou, a luta ela tende a diminuir o seu caráter militar, quase que suspender o caráter militar e partir mais para o caráter organizativo, tal, né? E a regimentação, como um respiro, digamos assim. Sim. Como um respiro, como ampliar forças. Nós estávamos, em 1974, nós estávamos praticamente aniquilados. A ELN tinha sofrido perdas ali brutais. Então é um momento que tinha que chegar e procurar, vamos botar gente para trabalhar num determinado bairro, tal, para ir ampliar. A gente lá na cadeia começou a ver o seguinte: quais são as bandeiras que a gente tem que apresentar nesse momento. A gente chegou e trabalhou com a ideia seguinte: olha, teve a guerra, tem a guerra lá no Oriente Médio e tal, veio a crise do petróleo. Bom, crise do petróleo, crise econômica, vem crise social, crise política, tá certo? E a gente vai ter que apoiar quem está lutando nessas áreas aí. Como que a gente faz isso daí? As denúncias tal do governo e etc. A gente começa a fazer aquelas denúncias tal das violações de direitos, né? Dos desaparecidos, dos assassinados,
e acabou tendo um papel importante. Não fomos nós, lógico, quem não fomos nós que fizemos isso. Só estou querendo dizer que os presos também tiveram um papel importante nisso, tá certo? Na luta pela anistia também. Dentro tal da cadeia, a gente teve papel também nesse negócio. Teve gente que era o contrário, até fazia greve de fome no final da anistia. E a gente... Aquele que eu falo, sabe, que tinha divergências lá dentro em qual que era o papel do preso, tinha. Na greve de fome, no final da anistia, tinha gente que não tem que fazer greve de fome não, tal, não sei da quanto aqui o MDB tal, isso daí vai fazer a anistia por nós, tal. Pode ser que faça, mas só que não podíamos deixar que ficasse somente com a visão da política burguesa tal, fazendo aquilo. A gente tinha... Adiantou muito? Não, pode não ter adiantado muito, mas a gente tentou encontrar a fórmula. Mas existe um valor simbólico também, sim, né, nessa resistência. Sim. Eu vi que tem outra aqui, eu tenho pensado muito nisso agora, por exemplo. Aí teve o golpe e tal, não sei das quantas, a gente sofreu uma derrota e tal, né? Mas aí sofreu uma derrota que a gente continua pensando em aplicar a mesma estratégia que vinha aplicando até agora. A gente vai então jogar tal para 2022, vai ter uma eleição, aí quem sabe Lula ganha tal, não sei das quantas, e aí a gente vai onde com isso daí? Não. Ah, não, porque fez coisas muito boas quando fez, é verdade, fez sim. E eu não boto a culpa nele, e o pessoal fala assim, mas não organizou o povo. Não, isso aí é a tarefa nossa, da esquerda, organizar o povo. Nós não fizemos isso. Tá certo? Agora, nós vamos continuar tal, esperando tal, mais Bolsa Família, mais Previdência, é isso daí. Sim, é preciso uma autocrítica da esquerda nesse momento. Sim, né? Assim como lá atrás... nós não conseguimos vislumbrar as mudanças que tinham acontecido. Eu acho que o Carlos Eugênio também não vislumbrou, porque ele continuou defendendo nos livrinhos de Bang Bang dele como se... render-se nunca, retroceder jamais. Uma vez eu fui numa faculdade aqui, a Universidade Federal, era lá em Guarulhos, tinha um campus lá em Guarulhos, lá no bairro dos Pimentas. Estavam em greve e tal, não sei lá quando. Eu cheguei lá e aí eu vi um negócio, exatamente essa frase. Aí eu, isso daqui eu vi o Jean-Claude Van Damme e tal, não sei lá com isso daí e tal. É uma visão romantizada de uma certa forma. Não acompanha uma análise real da conjuntura. E o senhor não manteve contato com ele depois com quem? Com o Carlos Eugênio, depois do senhor ser solto? Assim, eu digo... Não, eu encontrei muitas vezes com ele. Muitas vezes. E a relação entre vocês? Nós éramos amigos, eu uso dizer. Eu tinha divergências com ele, mas... Eu tinha divergência, mas não era inimigo dele, não. Eu discordava dele. Eu já tenho outra pergunta do Márcio Leite Toledo. Tá certo? Eu falei pra ele. Eu não concordo. Na época, o senhor disse? Não, depois. Na época não. Na época eu estava preso. Não tinha. E eu nem tinha conhecimento. Eu só tive conhecimento da morte do Márcio Leite Toledo depois que eu saí da prisão. E o senhor conheceu o Márcio Leite Toledo? Não. Lembrei. O nome daquele outro que foi de Molico, que eu estava querendo lembrar e não conseguia, Antônio Benetazzo. Esse negócio aqui então do Márcio Leite Toledo, o senhor foi contra? Vocês tiveram a oportunidade de discutir esse assunto? Eu falei com ele que era contra. Deu uma entrevista na Globo News, é disponível até hoje e tal, não sei acontecer que quando ele morreu agora tal, não sei das quantas, a gente distribuiu as coisas assim. E é uma entrevista da Globo News em que ele continua afirmando como um acerto e tal, e etc, etc. E eu, talvez vice de advogado, eu disse para ele que a minha visão é de que foi um crime.
foi um crime com atenuantes, tá bom? Eu conheço que estava numa situação tal, de cerco do inimigo e etc, etc. Mas que não tinha nenhum elemento tal que levasse... Provas conclusivas, assim. Não, prova conclusiva não tinha nenhuma acusação contra ele. A acusação contra ele é de que ele poderia vir a, se fosse preso... Porque ele estava no momento de debandar, assim, da organização, era algo assim? Sim, era essa questão do recuo que estava sendo colocada. No caso dele, não era nem tanto questão do recuo, do caso do Márcio Leite Toledo. É que o Márcio Leite Toledo, ele estava tendendo a ficar com as posições dos companheiros do Molipo. E surgiu um negócio assim, não... Me lembra o caso do assassinato em El Salvador do poeta Roque Dalton. O poeta Roque Dalton foi fundador do Exército Revolucionário do Povo, o Partido Revolucionário dos Trabalhadores de El Salvador. E lá pelas tantas ele entrou em divergência tal com o pessoal. E ele está saindo para militar numa outra organização, a Resistência Nacional. E aí o pessoal do Exército Revolucionário do Povo vai e mata ele. Matou por divergência política. No caso do Márcio Leite Toledo também, divergência política. Não tem, Márcio Leite Toledo traiu, entregou isso. Não tem nenhuma acusação dessa. Mas havia o risco, o senhor acha? Não, ele o Eugênio, no caso do Eugênio, é que usa como justificativo, não, porque se ele sai da organização tal, não sei lá quanto, tem um risco de que venha... Então me matem porque tem um risco de, se eu sair daqui agora, tal, não sei das quantas, eu... Isso. E quando o senhor comentou isso com o Carlos Eugênio, qual foi a posição dele frente a essa crítica do senhor? Não gostou nem um pouquinho. Ele falou, eu penso daquele jeito, tal, não sei das quantas, que você fala assim, que vocês não estavam naquele tempo, não sabe como é que era. Eu falei, por isso eu estou considerando que tinha atenuante. Mas a atenuante já vem depois de reconhecer que foi uma puta de uma cagada. Agora, sair defendendo orgulhosamente e tal, fez? Não. Defenda orgulhosamente o tiro na cabeça do... como que é? Boyleson. Tá certo? E eu vou bater palma pra você quando você defender tal, isso daí. Mas não... Quer dizer, então, na opinião do senhor, foi desnecessário. Haveriam, provavelmente, outras formas de lidar com a situação. Não só foi desnecessário, foi errado. Não havia motivo justificado. Às vezes você tem, não, eu tenho que punir. Não tinha que punir. Eu tinha que punir, mas a punição talvez não fosse essa. Não tinha que punir. E o senhor acha que, como atenuante, como o senhor disse, seria o caso de que ele teria informações sobre a organização que poderiam colocar a estrutura em risco? Não. Como atenuante é o fato de que, porque vocês tinham medo. Vocês tinham medo que estavam numa situação tal de cerco, enfrentava o inimigo praticamente todo dia tal, e isso daí. Então eu reconheço que o raciocínio pudesse não funcionar, tá certo? Adequadamente. E o senhor não acha que é um contraponto entre a prática e a teoria? Eu digo assim, porque na prática, uma pessoa que deixa... Eu imagino que na organização isso é um problema prático. Você tem um militante que saia da organização e possa levar informações que não se sabe para onde vão parar, é um problema prático. E um problema teórico que é exatamente esse. É errado.
né? Não só desnecessário como errado. O senhor não acha que é esse o ponto desse momento? Não. O senhor acha que ele não representava risco, a saída dele não representava risco naquele momento? Bom, risco apresentava. O risco surgia só do fato da gente existir. Carlos Eugênio era um risco, tanto que ele várias vezes conta lá os livrinhos, tiroteios dele e tal, e etc. O risco nós estamos vivendo o tempo todo. Mas como o senhor enxerga esse ponto prático? Por exemplo, um militante que quer sair da organização, num momento crucial como esse, em que a guerra está acontecendo. Veja, é um militante que vem e diz para você que quer sair da organização. Ele não está abandonando, né? É um militante que vem e diz para você que está querendo. Então podia ter sido... Podia jogar tudo para cima. Eu tive um companheiro que abandonou, sumiu, jogou tudo para cima e sumiu. Nunca mais quis saber da gente. Até hoje, depois terminado tudo, tal, não sei das quantas, etc. Nunca quis saber da gente. A gente vai falar com familiares dele e tal, não sei das quantas, tal. Ele não quer falar. Quer dizer, uma situação diferente. Mas eu imagino que era um problema prático de qualquer forma para a organização. É assim, uma coisa que tem que se pensar em uma maneira de como lidar com esse tipo de problema. Você veja, uma coisa é o desertor. Cara, vamos pensar o seguinte. Uma ação já guerrilha, estamos lá no meio do mato, tal, não sei das quantas. E aí alguém deserta. Ó, se o cara desertou, aí eu tenho que considerar ele desse jeito. Um outro vem e pede permissão para sair. Ele é um desertor? Para mim não. Tanto que eu posso dizer para ele não dou autorização. Ele está vindo falar comigo, está vindo falar com a organização, na condição de revolucionário. É isso, cara. Ah, eu posso, o cara veio me pedir, eu não dei autorização, eu posso ficar de olho nele para saber se ele não vai querer desertar. Mas é só o que eu posso fazer. Então eu vou estar querendo dizer o seguinte: vai ser punida a sinceridade. Aí eu vou recomendar às pessoas que escondam que vocês querem sair. Escondam suas debilidades. É correto a gente dizer para as pessoas, para os militantes, que tem que esconder suas debilidades? Não, você cria outro problema. Ah, cara! Não dá para aceitar. Você entende, gente? Foi uma cagada. Tudo bem, é compreensível. Tá certo? Que essa cagada ocorreu numa situação em que também os outros tinham medo. Tanto ele, que queria sair, segundo o negócio do Clemente, poderia ter medo. Parece que o medo dele era medo de estar com uma posição errada. Ele achava que a posição da ALN, ou pelo menos a prática que a ALN estava tendo, era uma posição errada. E ele queria procurar uma organização onde ele ia ter uma prática mais adequada. Se você quiser saber hoje, eu acho que a diferença das posições não era tão grande. Eu acho que a posição dos companheiros do Molípio era uma posição tão esquerdista naquele momento já quanto da LN. Ou seja, os companheiros não conseguiram ver que tinha mudado a situação. Eu não estou falando nada, eu também não vi. Marighella não estava mais, Toledo não estava mais.
Nós não vimos, nós fizemos uma cagada nisso daí, não ver. Tá certo? Agora, ele tinha medo de estar numa organização que estava com a posição errada. Eu vou matar ele porque ele tem medo disso? Com a justificativa de que meu medo é maior, meu medo é de você me entregar? Quando morre o Clemente, uma companheira que era muito amiga, muito chegada do Márcio que foi namorada do Lauriberto Reis, que aliás eu tenho um filme, ganhou um prêmio agora sobre a vida do Lauriberto. E ela, alguém chegou, tal, tava todo mundo falando tal, da morte do Clemente e tal, não sei quanto, falando da tristeza da morte do companheiro. E aí ela chega e bota da patada, tal, ele matou o Márcio tal, e etc. E aí outro companheiro, um deles, meu irmão, tem dizer e tal, não sei o que, matou porque foi consultou todo mundo tal, eu mesmo fui consultado e apoiei e tal, quem estava preso foi consultado e apoiou tal, não sei das quantas. Quem estava preso não foi consultado, não. Nenhum dos presos foi consultado sobre isso. Não tinha porquê. Acho que até essa tentativa de consulta colocaria em risco tudo, né? Não tinha. Mas é que é uma situação tão complicada, tão dolorosa, que até se puxa a mão de um argumento assim, não, porque todo mundo foi consultado, até os presos foram consultados, tal. Cada um tentando fortalecer sua posição tal, nisso daí. E eu acho que é mais fácil a gente chegar e reconhecer logo, nós fizemos cagada. Vamos assumir essa cagada como coletivo, como organização, tá certo? E vamos reconhecer e vamos lá pedir desculpa para a família dele, pedir desculpa para os companheiros todos, tal, e não é criminalizar o Clemente também, porque o Clemente foi... Não foi só o Clemente não, foi a Helene que fez isso. Foi a Helene que fez isso daí, então...